Boa noite, gente boa de Deus, a paz de Jesus para todos vocês. Chegando aqui para mais um encontro em torno da palavra de Jesus para nossa live. E eu estou aqui aguardando vocês chegarem, todos vocês chegarem, para a gente aqui pensar e refletir mais uma vez a palavra de Jesus. Galera aí já chegando, meus amigos, pastor Rosivaldo, pastora Renata, nosso diácono Robson na área, Luciana Minister, Silvânia também chegando, toda a nossa galerinha aí chegando, podem chegar, porque são todos muito bem-vindos. Vinde e comprai sem dinheiro, todos vós que têm sedes, vinde e comprai, diz o profeta Isaías. Vamos chegando para mais uma live, para mais um encontro em torno da palavra simples de Jesus, a palavra do Evangelho de Jesus para nós. Uma boa noite para todos vocês que estão chegando. Recebam aí um abraço, uma boa noite e que a graça de Jesus seja sobre todos nós. Espero que vocês tenham tido um bom fim de semana, um bom domingo. E nós seguimos na nossa jornada, na nossa luta, confiando no Senhor, nos fortalecendo no Senhor, na sua graça e no seu poder, para suportarmos todas as coisas e sairmos dessa pandemia com o nosso coração fortalecido em Deus, com o nosso coração fortalecido no Senhor. Então eu quero muito que todos cheguem. Estou aqui colocando um celular da minha sogra para gravar. Deixa eu ver aqui se já começou a gravar. Memória cheia. Não consigo. Mas legal, gente. É bom tê-los aqui. É uma alegria que se renova. Uma alegria que se renova. E hoje a gente quer ler em Romanos capítulo 12. Hoje a gente quer pensar, quer falar, quer refletir sobre o sentido da vida, entregar a Deus o sentido da nossa vida, o sentido da nossa existência. Sobre isso que eu quero pensar com vocês, que eu quero falar. Daqui a pouquinho já vou ler a palavra, só um minutinho para ver se a galera chega, tem gente chegando, para que o pessoal possa pegar desde o início. A galera aí está chegando, se conectando, são todos muito bem-vindos. Eu tô com o mesmo problema de sábado. Eu não sei o que o Facebook me arrumou aqui, que eu não consigo mais ver o feedback de vocês. Não consigo ver o feedback de vocês, não sei. Vejo vocês aqui, vejo o rosto de vocês, mas não consigo ver o que vocês escrevem, o feedback de vocês. Alguma função aqui no Facebook que eu vou ter que pesquisar depois para ver. Não estou conseguindo ter o feedback tão importante, né, de vocês para saber as condições da nossa transmissão, em relação a áudio, em relação à imagem. E desde sábado que eu não consigo. O Facebook tá me zoando aqui com esse negócio. Mas vamos assim mesmo. Não tem problema. Quem tiver aí o meu WhatsApp, me diz aí se o som tá bom, se a imagem tá boa. Me diz aí quanto às nossas condições de transmissão pra gente seguir. Nós vamos fazer como no sábado e amanhã eu tento ver algum tutorial para resolver essa questão aí de eu não conseguir ver o feedback de vocês, o que vocês escrevem. Alguma coisa aqui no Facebook, alguma função que eu não consigo vê-los, mas não consigo ler o que vocês escrevem. Mas a gente vai seguir assim mesmo. Alguém que tiver o meu WhatsApp aí, dá um ok para mim dizendo se o som tá bom, se a imagem tá boa, para a gente seguir aqui no texto bíblico. Para a gente seguir na nossa live de hoje. Entregar a Deus o sentido da vida.
Galera toda chegando. Então, a todos vocês que estão aqui, Deus abençoe, tá? Todos vocês que chegaram, Deus possa abençoar todos vocês. Quero orar agora também, para que a gente inicie nossa live. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu e nos concede nessa hora. Pedir, Senhor Deus, que a Tua graça nos visite. Pedir, Senhor Deus, que o Teu Espírito nos visite, trazendo vida em nós, trazendo poder em nós, trazendo perseverança, renovando a nossa esperança, renovando a nossa fé. Que a Tua Palavra nos faça bem nessa noite, que a Tua Palavra possa nos fortalecer nesta noite. Que a Tua Palavra atinja os nossos corações, Senhor. Nós nos curvamos a ela, nós nos dobramos diante da Tua Palavra, nós nos quebrantamos diante da Tua Palavra e pedimos que a Tua Palavra possa cumprir o resultado para o qual ela está sendo enviada a cada um de nós, Senhor, produzindo fruto em nós, produzindo uma disposição interior segundo o Evangelho, produzindo um olhar limpo, produzindo uma mente cativa ao Evangelho. Que a Tua Palavra venha produzir essas coisas em nós, no nosso interior. Em nome de Jesus. Legal, gente. Nós vamos seguindo aí. Só eu queria o retorno de alguém que tenha o meu WhatsApp me dizendo se o som está chegando legal para vocês e se a imagem está boa também, tá? Alguém aí, por favor, Pastor Samuel, meu amigo, Reverendo Índio, vocês que têm meu WhatsApp aí, dá um alô para mim dizendo se as circunstâncias de transmissão estão boas, para que eu possa seguir, porque como sábado eu tô sem o feedback, eu não sei se eu acionei alguma coisa Ah, legal. O pessoal aqui já está dando retorno, minha esposa já deu retorno, a minha irmã Raíssa já deu retorno. Legal, então. Eu devo ter acionado algum dispositivo que o Facebook eu não estou conseguindo mais ver a interação. Mas nada vai impedir a palavra de Deus de seguir. Graça e paz da parte de Jesus para todos vocês. Que o Espírito Santo possa soprar sobre nós, trazendo vida na nossa vida, do Espírito em nós, renovando o nosso ser e nos dando sentido na existência. Que o Espírito Santo faça isso em nós nessa noite. Obrigado aí todos que me deram retorno no WhatsApp aí, tá? Todos vocês, muito obrigado. Vamos seguir adiante, gente. Nós queremos nessa noite falar sobre entregar a Deus o sentido da vida. Queremos falar um pouco sobre isso, o sentido da vida. Eu não sei se você em algum momento, na sua jornada, na sua existência, na sua vida, você já fez elucubrações, você já parou para pensar no que é a vida, no sentido da vida, no sentido da existência. Eu não sei se perguntas do tipo, por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Para onde eu vou? Qual o sentido da minha vida? O porquê? Qual é o significado de tudo que eu faço, de tudo que eu vivo? Eu não sei se em algum momento essas perguntas já estiveram presentes no seu coração, na sua mente, em busca de respostas para o significado da vida, da existência. Essas perguntas, elas tentam ser respondidas pelos filósofos, que tentam responder qual é o sentido da vida, mas na verdade eles apenas conseguem arranhar a superfície da complexidade desse questionamento. Essas perguntas são tentadas a serem respondidas e resolvidas à luz das religiões. Mas o fato é que ainda há esse eco dentro de muita gente que busca o sentido da vida, o sentido da existência,
Se a gente for olhar para a vida em toda a sua dimensão, com o olhar racional, a vida ela é uma grande ilusão. Se a gente for olhar com o nosso olhar apenas racional, a gente vai chegar à conclusão que a vida é uma grande ilusão. E todos os homens que olharam apenas com esse olhar racional terminaram os seus dias em profundo desgosto, em profunda depressão, em profunda solidão, em profundo sentimento de desamparo. Porque, de fato, se a gente apenas olhar racionalmente, é esmagador o significado da existência. Porque, se não, vejamos, o indivíduo nasce, cresce, e crescendo luta, batalha, trabalha, se forma, conquista, constrói, projeta, ganha, perde, dorme todo dia, acorda todo dia, se alimenta, casa, tem filhos, tem netos e depois morre. E aquilo tudo que o indivíduo fez como projeto, como construção, como sonhos, fica para trás. E muitas vezes aqueles que herdam isso não sabem o valor e o significado daquilo que custou para o indivíduo e muitas vezes dilapidam todos os bens, todo o patrimônio. Alguns acabam se desintegrando no seio da família por conta das guerras familiares em torno de heranças e de bens deixados, de espólios deixados por aqueles que se vão. De modo que, se a gente olhar de uma forma racional, a vida seria uma grande ilusão. A gente fica se perguntando, para que eu estou fazendo tudo isso? Para que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu estou correndo tanto? Por que eu estou querendo construir tanta coisa, se no final de tudo eu não levo absolutamente nada? Daqui a pouco eu estou indo embora disso aqui. Cada dia que passa vai se aproximando mais o dia da partida, o dia da nossa ausência aqui dessa terra. Esse é um olhar muito esmagador sobre a existência. É um olhar muito realista sobre a existência. E algumas pessoas têm esse olhar. Conta-se uma história de que um viajante, no caminho, ele foi abordado por um animal muito feroz. E na fuga desse animal feroz, ele visualizou um poço seco. Ele pulou dentro desse poço. E quando ele está pulando dentro desse poço, percebe que no fundo desse poço tem um dragão enorme com a garganta arreganhada, aberta para comê-lo, para devorá-lo. E aí ele percebe que nas fissuras das paredes daquele poço cresceram alguns ramos de plantas. E aí ele se segura com todas as forças naqueles ramos. E ele fica ali se segurando com todas as suas forças. Quando ele olha para cima, em cima está o animal feroz, que queria devorá-lo e foi a causa de lançá-lo naquele poço. E quando ele olha para baixo, tem um dragão com a garganta aberta para devorá-lo. E aí ele não pode nem subir, nem pode descer, ele se agarra ali. Só que de repente, quando ele percebe, ele vê dois ratos, um preto e um branco, andando indiferentemente por ali, pelas paredes daquele poço. E esses ratos começam a roer aqueles ramos, aquela planta, a qual ele se segura com unhas de dente. E ele, mesmo sabendo que ele está diante do inevitável, ele está diante daquilo que é inescapável para todos os homens, talvez seja a única certeza que todos os homens têm, é que um dia morrerão. Se o arrebatamento não chegar para nós antes da morte física, essa é a única certeza que todos nós temos. É uma certeza inescapável. É uma certeza inexorável, indubitável, ou use o sinônimo que você quiser para essa certeza, mas o fato é que é uma certeza.
Mas ele mesmo tendo essa certeza de que ali ele vai cair, que ele não tem como subir porque o animal feroz está em cima, ele não tem como descer porque o dragão está lá embaixo, mas ele se segura, se segura, se segura, e os ratos, o preto e o branco, estão roendo aquela planta que ele se sustenta. E de repente ele olha na folha daquela planta, ele vê uma gota de mel, e ele vai lá, lambe aquela gota de mel na folha da planta, mas não havia mais sabor. O que essa história, o que essa ilustração ela nos conta? De que exatamente assim, o olhar humano para a vida e para o sentido da vida, que não carrega o fator da ressurreição. Qualquer indivíduo que tente olhar para a vida, para a existência, apenas com um olhar realista da vida, apenas olhando a vida como ela é, vendo a vida apenas como nascer, como um crescer e como morrer, definindo a vida entre o berço e a sepultura, esse indivíduo vai carregar esse sentimento, que é o sentimento em que não há para onde correr, se subir o animal feroz está em cima, se descer o dragão está embaixo, e esses ratos, o preto e o branco, que é a noite e o dia, que significa o implacável tempo, que na medida que o tempo vai roendo a corda, vai roendo aquilo que nós nos seguramos, que chamamos de vida, e a gente sabe que cada dia que passa, cada noite, cada dia que passa, a gente se aproxima mais dessa verdade inescapável, dessa verdade inexorável. Mas mesmo assim, a gente sabendo, a gente vai se segurando naquilo que a gente tem. Mas na medida que o tempo do fim vai se aproximando, o tempo da existência do fim da existência vai se aproximando, aquilo que outrora dava sabor, como é o mel, que nessa história o viajante que estava na folha daquela planta, ele não sente mais o gosto, porque ao findar da existência as coisas vão perdendo o sabor, a cor, o significado, e aí o indivíduo fica ali se agarrando, apenas esperando o momento ou de ser comido pelo bicho feroz que está em cima, ou de ser tragado pelo leão que está embaixo. Essa é uma ilustraçãozinha para designar a vida daqueles que olham para a existência e buscam o sentido da existência apenas para o seu olhar humano, racional, realista. Eles se sentem mais ou menos assim, agarrados em um galho que está sendo roído dia após dia, que está sendo ali comido dia após dia, só esperando a hora de cair ou de ser devorado por um ou por outro. Não é assim? Se a gente olhar sob esse ponto de vista, o que a gente espera quando os dias vão se avançando? O que se espera? O pessoal fala, né, que a terceira idade é a melhor idade. Bom, eu não sei se é a melhor idade. O que eu sei é o seguinte, é que as doenças ósseas aparecem, as enfermidades começam a aparecer com mais frequência, as limitações começam a se apresentar diante de nós, se abaixar já vira quase um ato milagroso, você se abaixar para pegar alguma coisa, dependendo da idade em que se está. Subir uma ladeira, uma escada já se torna algo extremamente pesaroso, as forças se vão, a gente vai ficando lento, a gente vai caminhando lento, as nossas ações, as nossas expressões, os nossos movimentos vão ficando lentos. E aí o pessoal, para nos entreter, vão dizendo que a terceira idade é a melhor idade. Esse é o olhar esmagador da existência. E aí vem sempre aquela pergunta, qual é o sentido da vida? Será que nós vivemos para isso? Será que a vida é isso? A gente nasce, cresce, trabalha pra caramba aqui, rala pra caramba aqui, conquista as coisas, daqui a pouco
a gente morre, é enterrado e tudo acaba. Esse é o sentido da vida. Se de fato esse fosse o sentido da vida, a existência seria muito pequena, muito reduzida. Mas só existe uma maneira da gente conseguir olhar para a vida e para a existência sem sofrer esse acapachamento, sem sofrer esse esmagamento da realidade da vida, é quando a gente carrega no nosso coração o fator ressurreição. A vida só terá sentido verdadeiro se na existência a gente carregar o fator ressurreição. Porque senão a vida se tornará muito pequena. Porque a vida se tornará apenas um caminho entre o berço e a sepultura. E depois acabou tudo, findou tudo. Já era. Mas é o fator ressurreição que faz e que responde todas essas perguntas ensurdecedoras de que por que estou aqui, para que serve isso tudo aqui, qual o sentido da vida, o porquê disso tudo. É na ressurreição que a gente encontra as respostas para isso. Porque é a ressurreição que vai nos dar o sentido para viver. É na ressurreição. O apóstolo Paulo escreve aqui acerca disso, eu quero ler para vocês aqui, no capítulo 15. Ele está falando para a igreja de Corinto que haviam pessoas ali dentro, principalmente os saduceus, que eram um grupo religioso que não acreditava na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E o Paulo começa a escrever para a igreja de Corinto, dizendo que se de fato nós não crermos na ressurreição, a nossa fé é em vão, a nossa fé está apoiada no nada, nós estamos pisando no nada, num buraco, e Cristo morreu em vão. E tudo que a gente faz não tem significado nenhum. E a vida é só essa mesmice mesmo. Se a gente não crer no fator ressurreição, a vida é só essa mesmice mesmo. É só essa mesmice mesmo. De nascer, de crescer e de morrer. Algumas religiões vão tentar trazer algum adereço para isso, quando se diz que o indivíduo vai reencarnar, tentando trazer algum alento à alma humana, no sentido do indivíduo pensar que a morte não seria um fim, que ele se reencarnaria ou em um bicho, ou em um animal, ou o que quer que seja. De fato, não é isso que a Escritura nos afirma. Ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois segue o juízo. E depois segue o juízo. É o que nos diz as Escrituras. Então Paulo chega para aquela igreja e diz, olha, a única forma de a gente encontrar o verdadeiro significado da vida é a gente crer, mas crer mesmo, não como uma doutrina, não como um dogma, não como algo aprendido, mas como algo para ser vivido no fator ressurreição, crer na ressurreição, crer que nós já passamos da morte para a vida, crer que a morte deixou de matar em Jesus, que na cruz Jesus matou a morte, quando ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, sendo o primogênito dentre os mortos, sendo a primícia dos que dormem. E se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E uma vez que a gente crê nisso, a morte deixa de nos apavorar. Nós somos livres daquilo que Hebreus diz, da fobia da morte. A morte deixa de ser esse pavor, esse pânico, porque a morte passa a ser apenas um portal que nos introduz em uma outra dimensão, que nos põe de cara com a glória de Deus, que nos põe de cara com a glória do Cordeiro. Aí a vida ganha todo o significado. Aí a gente sabe que tudo que a gente está fazendo aqui tem um porquê, tem um significado, que nada se perde. Como diz o Apocalipse capítulo 14, verso 13, que bem-aventurados os mortos que desde já morrem no Senhor, para que descanse de suas obras e as suas obras os sigam. As obras seguem, as obras vão atrás. Tudo aquilo que a gente faz não se perde, mas a gente precisa ter na nossa alma como âncora
como âncora, não como uma doutrina que você sabe falar de cós salteado, mas como uma verdade mesmo, aquela verdade que faz a gente, ó morte, aonde está a tua vitória? Ó morte, onde está a tua vitória? Essa certeza inarredável do fator da ressurreição é aquilo que vai dar sentido e significado para a nossa vida. É aquilo que vai nos fazer entender que a nossa existência não termina na morte. Pelo contrário, ela começa em toda a sua plenitude, em toda a sua completude, quando nós passamos para essa outra dimensão e entramos no gozo eterno do Senhor. Porque se não for assim, o nosso olhar para a existência vai ser esse olhar daquele homem, daquele viajante dentro daquele poço, agarrado em uma planta que está sendo roída pelos ratos, que sabe que tem hora e dia marcado para cair, ou na boca daquele dragão, ou nas garras daquele animal feroz que está lá em cima no poço. É uma vida que não carrega a esperança. Paulo escreve isso aqui para a igreja de Corinto, porque havia alguns na igreja de Corinto que estavam... Paulo diz assim no versículo de número 20, 1 Coríntios 15, versículo 20. 1 Coríntios 15, versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. As primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, certamente excluiu aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Verso 29, 1 Coríntios 15. De outra maneira, de outra sorte, se não fosse assim, Paulo está dizendo, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Para que batismo? Para que culto? Para que pregação? Para que congregar? Se Cristo não ressuscitou, e se ele não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos? Se é isto, para que tudo isso? Tudo é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, é vão tudo que a gente faz. A gente está em cima de um buraco negro. O que dá sustentabilidade para tudo que a gente faz é o fator. Quinta, e porque também nós nos expomos a perigos toda hora. Paulo está dizendo, para que eu estou me expondo a perigo toda hora? Para quê? Para que eu estou sofrendo naufrágios? Para que eu estou sofrendo açoite? Para que eu estou sofrendo perseguição? Para que eu estou pagando preço para andar em retidão? Para que Cristo ressuscitou? Para quê? Dia a dia morro, disse Paulo. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Paulo teve que lutar com feras lá na cidade de Éfeso. Ele diz, o que adiantou aquilo? Perdi meu tempo. Para que me adiantou ter lutado com feras em Éfeso, se Cristo não ressuscitou? Se a morte é o meu fim, se a morte é o ponto final da minha existência? Aí ele prossegue dizendo, se os mortos não ressuscitam,
comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E aí ele nos chama para essa realidade esmagadora do que é olhar para a existência, do que é entender o significado da existência nesse fator da ressurreição, que a vida é só comer, morrer, beber, come, morre, bebe. Nasce, come, morre e bebe. É o que Paulo diz. A vida fica desse tamanho. A existência fica desse tamanho. Você vai, nasce, come, bebe e morre. Paulo diz, se não há, a vida se resume nisso, nesse cotidiano. Nesse cotidiano esmagador que a vida, que a existência humana se resume. Se não há ressurreição de mortos, então comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Verso de número 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vossa vergonha. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Em que corpo vêm? Era todas essas questões relacionadas à existência da igreja de Corinto. Como é que vai ser essa história de ressurreição de mortos? Como é que pode? O indivíduo vai morrer, a gente vai sepultar, depois de um tempo o corpo vai se desfazer todo. E como é que vai ressuscitar um corpo que se desintegrou, que foi comido pelos bichos ou que foi cremado num grande forno? Como é que se ressuscita um corpo desse? Era a questão deles. Como é que vai ser? Em que corpo? E aí Paulo vai explicar. Ele vai dizer, insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser. Olha que coisa extraordinária, olha o que Paulo está dizendo. Quando você lança a semente na terra, o corpo que aparece, o corpo que nasce, não é parecido com a semente, é diferente. Você lança um grãozinho, você lança um caroço na terra, e o que nasce? Uma árvore. O corpo é diferente da semente que se semeia. É o que ele está dizendo, da mesma forma vai ser a gente. Aquilo que se semeia na terra, aquilo que se sepulta, aquilo que se enterra, não vai ser o mesmo que vai nascer. Não vai ser esse corpo aqui físico mais. Não vai ser mais esse corpo físico, porque carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Não pode herdar o reino dos céus. Isso aqui vai se desintegrar mesmo. Quer seja pela via da morte, quer seja por conta do arrebatamento. Porque se no arrebatamento nós estivermos vivos, como Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 4, versos 16 e 17, que ao ressoar da trombeta de Deus, ouvindo a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, aqueles que estiverem vivos por conta do arrebatamento, serão transformados. No momento do traslado, no momento em que a gente for raptado pelo Senhor, levado pelo Senhor, esse corpo aqui vai ser transformado em um corpo de glória, semelhante ao corpo de Jesus. Era isso que os coríntios não estavam conseguindo entender. Como é que um corpo que é lançado na terra, como é que você vai trazer aquele corpo de volta? Um corpo que vai ser desintegrado na terra, você vai trazer de volta? Paulo, não. O que você semeia não é o que vem à vida. Você semeia um corpo, mas o que vem à vida é outro. Ele usa essa metáfora da semente. Você joga uma semente, você joga um caroço, mas o que aparece para a gente pro lado de fora não é o caroço, é um caule, é um tronco, é uma árvore. É o que ele vem dizendo aqui. Ele vem dizendo que há corpos celestiais e corpos terrestres. Sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra das estrelas. São corpos que carregam naturezas diferentes. Nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Quando Jesus foi ressurreto, vocês lembram? Os discípulos tiveram certa dificuldade de identificá-lo. Alguma coisa estava diferente em Jesus. Apesar dele comer com os discípulos, apesar de manter certa silhueta,
parecida com a dos humanos, mas na essência era um corpo glorificado, que não tinha mais limitação de portas e de paredes. Quando os discípulos estão trancados com medo dos romanos e dos judeus, capítulo 20 de João diz que ele entra. Ele não bate na porta, ele não abre a porta, ele transpõe paredes e portas. Já é um corpo de uma outra dimensão, de uma outra ordem. Não é um corpo mais que carrega essa massa aqui, essa massa corpórea. Já não tem mais limitação de tempo e de espaço. Não precisa mais de abrir a porta para passar. Mas ao mesmo tempo, e isso é que é extraordinário, ao mesmo tempo que ele não precisa mais de abrir portas para passar, que ele transpõe paredes, transpõe portas, ele come. Ele come. E come o que os discípulos comeram. Ele come peixe na praia, ele come pão na praia. E não me venha perguntar para onde que vai a comida, como é que é feita a digestão. Aí você está querendo demais. Pergunta a Jesus lá agora. Não me pergunte como que é, para onde que ia comer. Porque o que eu sei é que ele está com o corpo glorificado. Com um corpo que não carrega mais as limitações do tempo, do espaço. Não carrega mais a possibilidade de adoecer, de fraqueza, de envelhecer. E Paulo diz que é isso que está preparado para nós. É isso que está preparado para nós. Por isso, a gente está falando desde o início que é a fé nesse fator ressurreição é que vai dar total significado para a nossa existência. A vida sem ressurreição, ela fica pequena demais. A vida sem crer na ressurreição é uma existência que termina na sepultura. É uma existência que dura só 50 anos, dependendo de alguns, 40, 60, 70, e acabou. Mas porque nós temos o fator ressurreição, a vida faz todo sentido. Nós sabemos o porquê estamos aqui, nós sabemos para que estamos aqui e nós sabemos para onde nós estamos indo. A vida ganha sentido, significado. E aí Paulo vai dizer aqui, ainda no capítulo 15, no verso 50, a igreja de Corinto: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Esse corpo nosso não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo nosso não pode viver nessa outra dimensão, nessa outra ordem que está sendo aguardada para nós. Carne e sangue não pode, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Aqueles que por conta do arrebatamento da igreja, quando Jesus despontar nos ares para vir arrebatar o seu povo, a sua noiva, a sua igreja, eles terão seus corpos transformados no momento do traslado. Mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível no sentido de ser um corpo suscetível, limitado, com prazo de validade. Nosso corpo tem prazo de validade, gente. O nosso corpo tem prazo de validade. Você conhece alguém com 130 anos? Você conhece alguém com 140 anos? O nosso corpo tem prazo de validade. Por isso a Bíblia vai chamar deste corpo corruptível, que se corrompe com a ação do tempo, que se corrompe com o passar dos dias, que se corrompe com o avançar dos anos, que se corrompe com as enfermidades que chegam. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Se revista desse corpo de glória. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória.
Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, aí ele vem falando aqui. Vem falando sobre o sentido da vida aqui no verso de número 58. Que a nossa vida tem que ter significado por conta de tudo isso. Portanto, esse portanto é uma evocação causal. Por causa de tudo que ele falou antes, por causa disso aqui, por causa desse fator ressurreição, por causa dessa esperança, por causa dessa fé, que nós já somos seres da eternidade, a eternidade já nos habita, que a morte já não nos mata mais, que a morte morreu em Jesus na cruz, Jesus matou a morte na cruz, ressuscitando dentre os mortos, sendo a primícia dos que dormem, sendo o soberano dos reis da terra. Por causa disso tudo, ele diz, portanto, por causa disso que você crê, meus amados irmãos, verso 58, portanto, por causa disso, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor. Sede firme, vá em frente, não esmoreça, não se abale. Não se abale, vá em frente, seja inabalável, seja abundante na obra do Senhor, seja sempre abundante, firme, inabalável, abundante, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, no Senhor a nossa vida não é vão, no Senhor as nossas ações não são vãs, no Senhor os nossos projetos não são vãos, no Senhor a nossa existência há sentido para a nossa vida, há sentido para a nossa existência, e o sentido está no fator ressurreição. Só há essa forma de a gente encontrar sentido para a existência. Se não for assim, a gente será obrigado a apenas olhar com esse olhar realista e esmagador da existência, que mede a existência apenas entre o berço e a sepultura. Por causa disso, eu quero agora ler para vocês o texto que eu queria ler desde o início. Eu estou apenas fazendo essa introdução e quero ler agora o texto que eu anunciei que ia falar hoje, Romanos 12, versículo de número 1. Por causa de tudo isso que a gente falou, por causa dessa consciência, dessa fé, dessa esperança, por causa do fator ressurreição que nos habita, que nos ancora já na eternidade, que nos faz seres da eternidade. Que coisa extraordinária, gente, quando isso não é só uma verdade, vida em nós. Quando a gente crê mesmo naquilo que Jesus falou, quem crê em mim já passou da morte para a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Que coisa extraordinária. Não é uma doutrina. É extraordinário quando não é só algo que a gente sabe repetir, mas quando a gente encarna essa verdade, quando isso é verdade para nós. Aí é extraordinário. Por causa disso tudo, o Paulo nos faz um rogo, um chamado, uma linguagem da literatura portuguesa, uma evocação, uma coisa que ele chama por conta daquilo que ele apresenta anteriormente, uma evocação causal. Por causa disso, isso é uma evocação causal. Por causa disso, por causa da fidelidade de Deus, por causa do amor inescapável de Deus, que nos diz que não tem nada que nos separe desse amor, absolutamente nada, seja alto, seja profundo, seja de qualquer outra dimensão, seja qualquer outra criatura, nada nos faz escapar deste amor de Deus, por causa da soberania de Deus, por causa do seu amor. Por causa de tudo isso, Paulo diz, eu rogo-vos, capítulo 12, verso 1, por causa de tudo isso, Paulo está dizendo, eu rogo a vocês.
Eu rogo a vocês, eu imploro a vocês, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando Paulo fala de corpo aqui, é óbvio que Paulo não está falando dessa carcaça aqui, ele está falando do corpo em toda a sua dimensão, corpo físico, alma, espírito, toda a dimensão corpórea do meu ser. Ele diz, consagre tudo isso a Deus, entregue tudo isso a Deus, entregue o sentido da tua vida a Deus, o que tu come, o que tu bebe, o que tu faz, quando tu dorme, quando tu acorda, quer seja a vida, todo o sentido da tua vida a Deus. Eu rogo-vos, eu rogo a vocês que vocês apresentem, entregue como uma oferta ao Senhor o vosso corpo, que é o vosso culto racional, que é a sua mente, que é a sua consciência, que é o seu olhar, um sacrifício vivo, uma consciência que espontaneamente decide entregar o sentido da vida ao Senhor. Dizer, Senhor, a minha vida sem ti não há sentido. A minha vida sem o fator ressurreição não há sentido. Não há sentido. O sacrifício é vivo. Diferente do Antigo Testamento, em que a oferta não tinha escolha, porque a oferta era morta no altar, o sangue era derramado, e a oferta não tinha escolha. Era imolada, era sacrificada e era levada no altar. Aqui na Nova Aliança não. Tem que ser voluntário, a oferta é viva. Tem que ser viva a oferta. Ela tem que se apresentar de forma viva no altar. Viva, consciente, deliberadamente, voluntariamente. Não é nada porque ganha essa consciência de que só em Deus existe sentido na vida e na existência, e ele resolve consagrar toda a sua existência ao Senhor, se apresentando como um sacrifício vivo no altar de Deus. Agora, há um problema aqui, porque como o sacrifício é vivo, às vezes esse sacrifício vai para o altar e sai, porque é vivo. Então ele fica indo e saindo, ele é vivo, ele vai para o altar, ele fica um pouquinho, daqui a pouco ele sai, ele vai, ele sai, ele vai. O chamado de Paulo é para a gente se entregar de uma vez por todas. E não se entregar pela metade, não se entregar em percentuais, mas entregar 100% a nossa vida, o nosso ser, a nossa existência, tudo que somos, entregar a Ele o sentido da nossa vida, ao ponto de dizermos, quer seja a morte, quer seja a vida, nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. E tudo é vosso, quer seja a morte, quer seja a vida. É nesse sentido que Paulo nos chama aqui, por causa de tudo isso que a gente falou antes. Ele diz, nós não temos outra escolha. Se a gente crê no fator ressurreição, se a gente crê na fidelidade de Deus, se a gente crê no amor de Deus, a gente não tem outra escolha senão se entregar. Vai-me aqui, Senhor. Eu entrego a Ti o sentido da minha vida. Eu entrego a Ti a minha vida em toda a minha vida. Aí a gente encontra o verdadeiro sentido da vida. Aí a vida começa a fazer sentido. Aí a vida não fica só entre o berço e a sepultura. Aí a vida não fica só nascer, crescer e morrer. Aí a vida não se limita apenas em conquistar coisas terrenas aqui e depois ir embora. Não. A vida fica muito maior. Ela fica muito maior. Ela não cabe nessa existência aqui, porque ela é eterna. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
metanoia. Todo dia renovando a mente, os processos mentais e olhar pela palavra. A palavra renovando o nosso olhar, para que a gente não se conforme com esse sistema malévolo, maligno desse mundo que jaz no maligno. Para que a gente não pense com as categorias desse mundo que jaz no maligno. Para que a gente não construa o nosso caminho com os parâmetros deste mundo, desse sistema que jaz no maligno. Mas que a gente continue com a nossa mente renovada, tendo sempre cuidado para que a gente não se conforme com este presente século. Isso é muito sutil, gente. Isso é muito sutil. Se a gente não estiver renovando a nossa mente toda hora, todo momento, pelo Evangelho, pela palavra, a gente vai conformando o nosso olhar e a nossa mente conforme o parâmetro do mundo. Daqui a pouco a gente, como crente, vai estar pedindo pena de morte no nosso país. Porque a gente vai se enchendo tanto dessa polarização, desse ódio exacerbado, dessa guerra que a gente vive aqui. A gente vai vendo as violências, as injustiças, daqui a pouco a gente quer usar os mesmos parâmetros do mundo. Pena de morte para o Brasil. A gente tem que ter cuidado, que isso é muito sutil. Os nossos valores vão sendo alterados e vão sendo conformados conforme esse mundo vil. Esse mundo caído aqui. Jesus disse: eu nada tenho com esse mundo. O Evangelho nos chama para andar, de certa forma, na contracultura do mundo. O Evangelho é a contracultura do mundo. O mundo manda tu revidar quem te fazer mal. O Evangelho manda você... O mundo manda você arrancar o olho se alguém te arrancou o olho. Jesus diz que não é assim no Evangelho. O Evangelho é a contracultura. Então a gente precisa olhar como é que estão os nossos processos mentais, como é que está o nosso olhar, os nossos princípios, como é que a gente olha determinadas coisas. Por isso Paulo disse, olha, cuidado, hein, para sua mente não tomar forma desse mundo caído. Mas transformai-vos a vossa mente, renovando a mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O sentido da vida. Entregar a Deus o sentido da nossa vida. O sentido da nossa vida. Tendo como âncora, tendo como chão, como base, o fator ressurreição. Quem tem isso como âncora da fé, pode estar com 90 anos que está exultando. 90 anos está exultando e dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Porque sabe que a morte não pode lhe fazer mais mal nenhum. Porque quando Jesus na cruz disse, tetelestai, o preço está pago, a morte morreu em Jesus. Se o grão de trigo caindo sobre a terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus, se comparando a esse grão de trigo que é lançado na terra e morre, e é a sua morte que produz a vida. A morte de Jesus é o fundamento da nossa vida. É quando a morte se torna o fundamento da vida. Se o grão de trigo caindo sobre a terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E são esses frutos aqui que nós estamos, eu e vocês. Somos esses frutos do morrer de Jesus. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Gente querida, era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Desejoso que a palavra tenha alcançado o teu coração, tenha produzido fé e esperança no teu coração, fortalecido o teu ser
e dado sentido à tua vida e à tua alma. Em nome de Jesus. Assim seja. Gente, estou sentindo falta da interação de todos vocês. Vou daqui a pouquinho tentar resolver esse problema do Face, que eu só os vejo, mas não vejo as mensagens de vocês. Daqui a pouquinho, em nome de Jesus, vou resolver isso para que amanhã eu consiga interagir melhor com vocês, tá bom? Se Deus permitir, a gente chega de novo aqui amanhã, a gente dá um pulinho nesse ambiente virtual de novo aqui, tá bom, gente? Beijo para todos vocês, em nome de Jesus. Beijo, gente.